Olá, boa tarde. Segunda-feira, 15 do mês de março, ano de 2021. Agradecer a você que nos acompanha, te desejar uma abençoada segunda e uma semana de muitas realizações. O Rádio Comunidade dessa segunda-feira está começando e hoje nós vamos conversar com o primeiro caso de Covid-19 registrado aqui na região do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, mais precisamente em Patrocínio. Isso foi confirmado no dia 14 de março de 2020. Daqui a pouquinho, essa pessoa vai conversar conosco aqui no programa de hoje. Mas antes, eu vou trazer o José Maria Campos, ele está chegando com o comentário do dia. Oi, Campos, boa tarde. Boa tarde, Getúlio. Boa tarde, ouvintes. Olha, Zé, esperamos que todos tenham tido um excelente final de semana, né, que apesar dos pesares, apesar da pandemia, possamos dar prosseguimento nessa segunda-feira em todos os segmentos, né, com a movimentação buscando aí o crescimento da nossa querida Patrocínio. Infelizmente, né, Zé, é um aniversário que ninguém queria comemorar, o ano do coronavírus que chegou aqui no Brasil, que foi o início de toda essa balbúrdia na saúde, na economia e na vida normal de todo mundo. Logo mais às 18 horas, o Grupo Difusora de Comunicação vai levar ao ar um programa especial de um ano de coronavírus em nossa cidade e região, com matérias importantes sobre a pandemia desde março do ano passado. O programa será mostrado nas redes sociais e pela emissora Rádio Difusora FM 95. Vale a pena ver e ouvir logo mais às 18 horas, num trabalho excelente da equipe de produção de áudios e vídeos do Grupo Difusora de Comunicação. Pois é, está começando hoje também, Zé Antônio, a Semana do Consumidor, mas também comemorado o quê? Senão o comércio, né, em diversas cidades, inclusive aqui em Patrocínio, continua fechado. Ficamos por aqui, Zé, com o nosso comentário de hoje. Resumindo hoje, nós temos hoje muita coisa aqui, né, durante a nossa programação, mas estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, às 12 horas, neste horário, aí com você. Um abraço, boa tarde e até lá. Bem, agora nós vamos conversar com a pessoa que teve o caso de Covid-19, foi o primeiro, um dos primeiros de Minas Gerais. Naquela época, pouquíssimos eram os casos, poderia se contar nos dedos de uma única mão a quantidade de casos registrados de Covid-19 aqui em Minas Gerais. E essa pessoa aqui de Patrocínio, moradora da cidade de Patrocínio, foi a primeira a ser diagnosticada em 14 de março de 2020 pela Secretaria Estadual de Saúde aqui de Minas Gerais, como sendo um caso positivo para a Covid-19. Naquela época, muitas informações desencontradas sobre a Covid-19, porque a doença era nova aqui na nossa região, bem como em todo e qualquer lugar do mundo, né? Todo mundo ainda batendo cabeça sobre a situação. Nós vamos agora, então, conversar. Essa pessoa, ela aceitou conversar conosco, com a nossa equipe, mas teve algumas condições. Dentre as condições, que não falássemos um pouco sobre a sua particularidade, enfim, sua vida pessoal, apenas como foi esse contato com a Covid-19. Nós não vamos falar o nome da pessoa, apenas usar aqui um nome que inclusive vazou nas redes sociais naquela época. Se é um nome verdadeiro ou não, bom, é uma pergunta que nós não vamos poder responder aqui. E nós vamos tratá-la como Nívia, ela que foi a primeira pessoa diagnosticada com Covid-19 aqui em Patrocínio. Ô Nívia, um ano se passou. Como está você? Boa tarde. Boa tarde, Zé. E eu estou bem. Sempre estive bem desde quando tudo começou, exceto em relação a alguns pontos, né, que me deixou muito chateada. Mas estou bem, minha família está bem e é isso. Mas se a gente voltar no tempo, 14 de março de 2020 foi a data em que a Secretaria de Estado da Saúde confirmou o seu diagnóstico como sendo do novo coronavírus, como sendo Covid-19. Mas se a gente voltar no tempo, a informação que a gente tinha é de que você contraiu essa doença fora, inclusive, do Brasil. Explica pra gente como foi essa situação. Exato. Eu estava fora, eu estava no exterior, na Itália, e não sei como, em que momento foi que eu peguei, porque lá já estavam se usando todas as regras, distanciamento, máscara, e, enfim, estava seguindo, passei pelos aeroportos, que eu fiz conexão até chegar no Brasil. Inclusive,
em uma certa conexão que eu fiz em Paris, eu fiquei muito tempo, foi onde eu acredito, quase 100% que foi onde eu peguei, no aeroporto em Paris, porque eu fiquei 19 horas esperando o último voo que estava saindo para o Brasil, voltando para São Paulo, porque a Itália já estava em lockdown e a França já naquele dia tinha declarado lockdown, e se eu não saísse da Europa aquele dia eu não conseguia sair mais. Então foi uma correria muito grande, um desespero. Vi também várias pessoas passando a mesma situação que eu, e de repente chego no Brasil e me deparo com outra situação ainda um pouco mais complicada de enfrentar, né? Tá certo. E Nívia, quando você chegou no Brasil, você veio de imediato para patrocínio, você teve uma pausa. E o que levou você a dizer, eu vou fazer o teste para ver se eu estou ou não com Covid-19? Vou começar te falando que a partir mesmo da minha responsabilidade como cidadã, né? Algumas pessoas, infelizmente, não esclarecidas, me julgaram, falaram coisas que não tinha nada a ver com o que realmente estava acontecendo. Meu quadro foi do primeiro dia até o último assintomática, inclusive juntamente com a minha mãe, que veio ficar comigo. Esteve comigo todos os 14 dias, né, que eu estava afastada. E o meu primeiro passo foi a preocupação de ter chegado de um país, como a gente sabe que como estava a Itália no começo, e fazer o teste. Na verdade, eu procurei um laboratório, que na verdade nenhum laboratório em patrocínio fazia o teste na época, até porque a doença ela era desconhecida ainda para muita gente. No Brasil praticamente inteiro ainda estava começando a se falar do Covid. E teve que vir uma pessoa de Belo Horizonte fazer esse teste em mim. Eu tive que aguardar, mas foi uma iniciativa minha, porque eu me senti responsável como cidadã por estar chegando de um país como estava a Itália e a França na época, e foi assim. E aguardei o resultado em casa. Eu passei, fiz as conexões, como eu te falei, em São Paulo, de Paris, São Paulo, e São Paulo, Berlândia. Peguei meu carro e fui direto para Patrocínio, sem saber que estava contaminada, como acontece com muitas pessoas, né? Porque como que você pode adivinhar que você está com o vírus se você não está sentindo nada? E logo em seguida, à noite eu tinha uma prova para fazer na faculdade, sem saber, eu fui fazer a prova. E, Nívia, a partir do momento em que você teve esse diagnóstico de Covid-19, te assustou? Qual foi as primeiras medidas que você tomou a partir do diagnóstico? Sim, eu me assustei muito. Você pegar o resultado, hoje ainda está, né, todo esse medo, esse pavor. Uma pessoa que é diagnosticada positivo do coronavírus, ele já fica em pânico. Hoje, já sabendo como é a doença, né, em tese, mais ou menos. Imagina naquela época onde ninguém sabia do que se tratava. Era tudo muito estranho na época, ninguém sabia como funcionava, os sintomas que podiam desencadear ao longo dos dias. Então, eu fiquei bastante preocupada, fiquei tensa. O médico desse laboratório ligou para mim, ele foi muito tranquilo no telefone para me dar o resultado. Mas eu te falo assim que não foi fácil ouvir aquele momento de que eu tinha testado positivo. Mil coisas passou pela minha cabeça, o medo de morrer, sabendo que minha mãe, grupo de risco, estava comigo. Eu não queria fazer com que ela entrasse em pânico. Tive que demonstrar a todo momento, mesmo assintomática, de que estava tudo bem, com as pressões externas que eu recebia, de várias áreas, né?
faculdade, amigos, pessoas que naquele momento eu até hoje eu entendo um pouco, porque estava todo mundo preocupado, ninguém sabia e, enfim, não foi uma experiência muito agradável para mim, foi algo muito traumático. Eu conceituaria dessa forma a minha experiência. Onívia, e falando da sua mãe, ela também teve Covid-19? Se teve, como foi a reação estando com você? Porque, como você disse, era você e ela, vocês duas juntas na residência. Por mais que você tenha se cuidado, antes, ao chegar, você teve contato com ela. Ela também se infectou? Sim, ela se infectou, mas também foi assintomática. Não, absolutamente nenhum sintoma. Às vezes, quando as pessoas me perguntam o que sentiu, né, como que foi, o que que eu tomei, eu, é até um pouco muito difícil falar sobre isso, porque eu tive a doença, mas não sei como é ter a doença, né? Eu sei que eu testei positivo, mas em nenhum momento eu tive algum sintoma. Fui monitorada pela Secretaria de Saúde todos os dias, a minha mãe também, pelo infectologista, e foi tudo muito tranquilo, exceto essas pressões externas. Quando você fala de pressões externas, Olívia, para a sociedade em si, o seu caso de Covid-19 gerou N reações. Você teve acesso a essas reações que geraram na comunidade diante ao registro de Covid-19 positivado seu? Se teve, o que você pensou naquele momento? Qual foi a sua ou quais foram as suas reações diante essas reações externas? Olha, Zé, na verdade, agora a gente está entrando numa ferida que existe dentro de mim, sabe? Há pouco tempo eu moro em Patrocínio, gosto muito da cidade, gosto muito das pessoas, respeito a opinião das pessoas, porém, eu vi naquele momento nenhum acolhimento, como se simplesmente eu fui fazer uma viagem para o exterior, cheguei como se eu quisesse ter pego o vírus, né? É bom deixar isso muito bem claro, que ninguém procura isso. E deparar com essa situação, né? As pessoas não entenderem, achar que foi uma irresponsabilidade minha, e irresponsabilidade seria se eu não tivesse feito o teste e simplesmente começado a andar livremente na cidade e contaminando todo mundo. E por isso que isso me deixa muito, muito chateada, sabe? Porque na época, como a gente conversou, né? O ano passado, eu me lembro, você muito, assim, com muito carinho me ligou. Eu te agradeço por isso, eu lembro da sua ligação. E simplesmente não houve esse acolhimento. Eu senti falta disso. Fui julgada como se simplesmente eu quisesse ter feito isso. E isso é uma coisa que, infelizmente, não está no poder de ninguém. Absolutamente ninguém. Não só eu fui contaminada ali e voltei para o Brasil. Entendeu? Foram muitas pessoas, sem querer. Às vezes, coisa muito simples que você faz que eu não vi, fui contaminada e fui tratada da forma que eu fui em Patrocínio. Eu fui alvo de muita crítica, amigos meus da faculdade, inclusive uma amiga minha muito pessoal, também foi muito maltratada pelo fato de ser minha amiga, ela andando na rua, ela ouvia as pessoas falarem que eu deveria morrer, que eu deveria ser apedrejada. Então, muito se fala em amor, muito se fala em empatia, mas eu vejo que isso tudo é um pouco de hipocrisia, para te falar muita verdade, e um desabafo. Porque na hora mesmo que acontece a situação, o fato, a gente não percebe isso muito das pessoas, não, infelizmente. Recebi áudio, até mesmo de que eu tinha vindo a óbito, e a minha mãe estava comigo, e foi algo assim extremamente traumático para mim. Eu ouvi um áudio falando que eu tinha vindo a óbito, que eu não tinha resistido, que eu tinha tido uma parada cardíaca, e também o oportunismo das pessoas dentro do meu caso,
pessoas de dentro da instituição onde eu faço faculdade, querendo aproveitar da situação, falando que teve contato comigo. Não tive contato com essas pessoas. O dia que eu fui fazer a prova, eu tive contato com o meu ciclo ali de amizades e voltei para casa, fiz a prova e voltei para casa. Depois não saí mais, não fui, quero deixar isso muito claro, em supermercado, até porque a moça que trabalha na minha casa, ela, antes de eu chegar da Itália, ela tinha comprado todas as coisas para deixar pronto para mim em casa, e eu nem tive a necessidade de ir ao supermercado, como na época foi dito que eu tinha circulado pela cidade. Então, é uma coisa que eu gostaria de desmentir. Não circulei pela cidade, fui direto para casa mesmo porque eu estava voltando de uma viagem internacional muito cansativa e não fiquei rodando na cidade em momento algum. E várias outras conversas que surgiram, né, de que eu estava saindo, eu não estava cumprindo o, a quarentena que eles tinham estabelecido para mim. Estava, sim, dentro de casa com a minha mãe. Assim, foi um momento também muito importante que eu passei com ela, uma cuidando da outra, uma tentando ajudar a outra diante de tudo que estava acontecendo. Então, essa é a minha opinião. Não houve acolhimento de nenhuma parte, de nenhuma autoridade, exceto, né, da Secretaria de Saúde, até porque era um dever deles, mas e também o laboratório, que eu deixo aqui novamente registrado, que me criou uma situação extremamente complicada. Então, para você ter noção da gravidade do problema, que antes que a notícia tivesse chegado até mim, muitas pessoas já estavam sabendo. Meus amigos que estavam numa festa da faculdade me ligou, essa minha amiga me ligou e falou comigo: Nívia, tá todo mundo aqui falando que você testou positivo, e eu ainda sem saber de nada, entendeu? E essa foi uma outra situação que me deixou extremamente chateada. Algo que deve ser sigiloso, algo que deve ser confidencial. Eu vi naquele momento que a minha foto, meu nome, o curso que eu faço, já estava tudo sendo circulado, as pessoas já estavam sabendo, e eu até no presente momento não sabia. Então aquilo chegou já para mim de uma forma muito negativa, muito negativa. Nívia, um ano depois, ressentimentos ainda ficam? Você relevou todas as situações? Como é que está o coração hoje? Como eu disse, eu gosto muito da cidade de Patrocínio. Eu já estou há 3 anos em Patrocínio e fiz muitos amigos. E é aquela história, alguns verdadeiros e outros falsos. Os verdadeiros ainda continuam comigo e compreenderam a situação. Até hoje me dão muito apoio, mas é algo que não só pelo fato de eu ter testado positivo e ter sido o primeiro caso na região, mas eu vou te falar, ressentimento não. Eu não vou guardar esse sentimento no meu coração porque não convém a mim. Mas eu acho que as pessoas que compactuaram, que compartilharam notícias falsas, essas mensagens que não convinham, são elas que devem fazer essa reflexão, são elas que devem fazer essa análise. Porque eu estou tranquila, a minha consciência está tranquila de que o que estava ao meu alcance fazer naquele momento, onde tudo era muito desconhecido, e eu não sabia também qual era a real situação, eu fiz o que eu acho que era o correto fazer. Então, ressentimento não, mágoa não, eu não carrego isso comigo, mas assim, a ferida, a marca da ferida, ela fica. E quando você olha, você lembra. Isso é involuntário, né? Não tem jeito. Mas hoje está tranquilo. Eu só espero que as pessoas
não cometam novamente isso, né? A gente espera que não aconteça nenhuma outra situação como essa no mundo, não vou dizer, especificar só patrocínio, mas que se acontecer novamente, as pessoas realmente vivam o que elas estão falando, né? A tal da empatia, que não houve, não aconteceu, não existiu comigo, não existiu no primeiro momento, ninguém jamais pensou o que será que essa moça está passando. Simplesmente pensou, foi para o exterior, voltou, é uma irresponsável, quem é ela? Até isso eu ouvi, quem é ela para estar aqui na nossa cidade? Gente, mas como assim? Não é mesmo? Então, eu acho que deve ser feita uma reflexão aí, a própria sociedade em relação a isso, porque a pessoa que está com a doença, Zé Antônio, ela, ela está vulnerável. Ela não sabe o que pode acontecer nos próximos dias com ela, porque, como a gente bem sabe hoje, os próximos dias é que pode agravar, os próximos dias é que pode ser pior, entendeu? Então, em algum momento as pessoas pensaram e simplesmente estavam preocupados em simplesmente me detonar, literalmente. Em momento algum, preocuparam com o meu emocional, porque isso influencia muito o emocional da gente. Passa na cabeça de que a gente vai morrer, porque as notícias eram essas, que era como de fato é uma doença muito grave. A gente vê e hoje, após um ano, como você bem disse, hoje se tem um conhecimento maior sobre a doença. E na época não tinha, era tudo muito obscuro. E por um lado eu entendo, mas pelo outro, fica a minha indignação pelo não acolhimento, pelo julgamento, pela minha exposição. Fui exposta de uma forma muito cruel, muito injusta, né? Então, esse é o meu posicionamento. Bom, eu sei que muita gente está perguntando, mas eu fiz um acordo com a Nívia para que a gente não entrasse nas nuances familiares, enfim, questões particulares dela. Por esse motivo, nós não vamos tocar e eu estou apenas a identificando como Nívia. Foi esse o nome que, lamentavelmente, muitas pessoas tiveram acesso, né? E como ela mesmo já explicou, a comunidade ganhou essa informação. Então, vou me ater apenas a esse dado, não vou adentrar em localidade onde ela está, como ela vê hoje a situação de patrocínio, se permanece ou não permanece, inclusive combinado com ela. Mas, Nívia, eu termino essa participação agradecendo você. Eu sei que muitos órgãos de imprensa tentaram esse bate-papo com você e você até me informou que disse não a todos. Mas, ao nosso pedido, você aceitou. Quero de coração agradecer a você por conversar nesse um ano pós-pandemia, você é o primeiro caso de patrocínio com a nossa comunidade. Eu termino já te agradecendo e pedindo para que você deixe uma mensagem nesse momento em que passou-se mais de 365 dias do primeiro caso, outros foram registrados, inclusive alguns com mortes. Que mensagem deixar para a nossa comunidade diante a essa doença que ainda não terminou e nem tem data para vir a terminar? Muito obrigado por sua participação. Eu é quem te agradeço, Zé. Realmente, muitas outras emissoras, meios de comunicação me procurou para fazer essa entrevista, mas somente em você eu vi essa confiança, e eu que te agradeço. E a minha mensagem é que realmente as pessoas se cuidem, faça realmente o que tem que ser feito. A máscara, ela deve ser redobrada. Eu viajei de máscara, né? Até chegar na Itália, eu estava de luva. Só tinha eu, na verdade, em São Paulo, de máscara e luva, porque a minha irmã, que mora na Itália, já tinha me falado, porque na Itália já estava mais avançado. Então, ela já tinha comunicado comigo que eu viajasse dessa forma. Então, todos os cuidados que eu tive ainda foram poucos. Então, que as pessoas realmente tenham esse cuidado, usem o álcool, usem a máscara, esse é o básico. E o distanciamento, ele é extremamente importante. Infelizmente,
essa notícia, esse conhecimento a gente tem hoje devido às experiências, por exemplo, a que eu tive. Se eu tivesse tido realmente o distanciamento, como não foi me orientado, talvez não teria chegado outros casos em Patrocínio. Talvez teria chegado de uma outra forma, mais tarde, talvez, depois de um tempo. Então, o distanciamento é importante. Como você bem disse, não acabou, a pandemia não acabou, gente. Ninguém está vacinado, ninguém está imunizado. Vamos nos cuidar e esperar, ter fé e, acima de tudo, respeito. Respeite uma pessoa que está doente. Respeite. Se coloque no lugar dela. É importante, antes de sair qualquer palavra da nossa boca, para julgar ou para falar, difamar uma pessoa, nos colocar no lugar dela. Porque, além do problema que ela já está vivendo, ela pode estar vivendo outros. E, principalmente, essa doença, ela estremece, ela abala muito o nosso emocional. Porque fica todo mundo querendo se afastar de você. E com razão. E com razão. Então, muito se fala em amor. Ame realmente. Respeite as pessoas que estão passando por isso. Porque não é nada fácil você pegar um teste e tá ali escrito positivo para o coronavírus. Em meio de uma pandemia onde essa doença é gravíssima. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que hoje testou positivo, ela vai te falar isso. Quando você pega aquele teste e vê que é positivo, passa 1000 coisas na sua cabeça. É uma tristeza, um sentimento de culpa, como foi, como que aconteceu. E eu vivi isso e é muito complicado. E novamente eu te agradeço pela oportunidade, por até mesmo um meio de desabafar, tirar isso um pouco de dentro de mim e esclarecer um pouco para as pessoas que não são bem como algumas pessoas, né, falou ou colocou. As pessoas têm mania de, muitas vezes, chegar a conclusões pelos fatos dela, da forma da onde ela está vendo, de como ela está vendo. Mas não é bem assim. Existe a verdade, né? Existe a verdade pura, como ela é, e existe aquela que a pessoa fica ali inventando e fica tentando disseminar, onde algumas pessoas acreditam que é verdade. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Procure a fonte correta, vá realmente à fonte verdadeira para que você obtenha a verdade. Não é mesmo? Infelizmente a gente vive esse fake news ainda em meio a uma pandemia onde é tudo tão grave, onde é tudo tão complicado e as pessoas ainda acreditam. E eu fui vítima disso em meio a uma situação, a um momento extremamente difícil, triste, complicado e traumático para mim. A palavra que fica é traumático. Bem, nós conversamos com a Nívia. Primeiro caso de Covid-19 de Patrocínio, pode-se dizer que da região do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro, registrado oficialmente pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais em 14 de março de 2020. Um ano depois, foi a primeira entrevista que ela concedeu e aqui ao Grupo Difusora de Comunicação, na Difusora 95 FM, falando sobre como ela está no momento. Sei que muita gente queria que a gente perguntasse outras questões particulares à Nívia, mas nós, assim como eu disse na abertura do programa, fizemos um acordo e ela, dentre as condições para falar conosco, uma delas era essa, de que não falássemos se o nome é realmente Nívia ou não. Então, foi o nome que saiu nas redes sociais, assim nós a tratamos. Não vou dizer se está correto ou errado. E a sua imagem também ficou desfocada durante todo esse bate-papo. Foi uma das condições que ela pediu para que a gente pudesse ter essa entrevista e que nós tivemos a oportunidade de veicular ao longo do programa de hoje. Bom, eu agradeço o carinho da sua audiência, um grande abraço para todos e te convido, porque esse é um marco do primeiro caso. Mas hoje, a partir das 18 horas, nós teremos a oportunidade, o nosso departamento de jornalismo ouviu várias pessoas que estão na linha de frente, pessoas que tiveram
vidas ceifadas em seu seio familiar devido à Covid-19, pessoas que foram acometidas pelo novo coronavírus e que passaram maus bocados, entre outras mais. E a partir das 18 horas, o programa especial de 1 ano de Covid-19 em patrocínio, nós teremos a oportunidade de trazer aqui nas ondas da Difusora 95 FM. Eu espero por você. Vem aí o Jornal da Itatiaia. Todos um abraço, boa semana e até amanhã ao meio-dia.